Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10, que diz assim: E para que não me ensoberbece com uma grandeza das revelações, for-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas petições, nas angústias, por amor a Cristo. Então, Paulo, ele nos traz uma revelação nesse dia de hoje, através dessa palavra, né? Que ele disse assim, que lá no início do capítulo 12, ali nos primeiros versículos ali, 1, 2, 3 e 4, ele vai dizer que ele viu um homem e que esse homem subiu ao 3º céu e ele teve uma visão lá do 3º céu, que é onde fica, né, a cidade celestial. E aí depois ele vem dizendo assim que ele não vai se gloriar, porque ele teve uma visão gloriosa. E eu acredito que é ele, né, esse homem, né, que teve essa visão gloriosa. Porque depois ele vai dizer assim que para mim não me exaltar, aleluia Jesus, nas revelações. Para mim não querer me exaltar no meu coração, não querer me engrandecer, aleluia Jesus, que Deus mostrou, que Deus fez através da minha vida. Então, o Senhor, ele permitiu que Satanás colocasse, aleluia Jesus, algo nele. De repente uma enfermidade pudesse ser, uma enfermidade nele, para que na fraqueza dele o Senhor pudesse agir, porque na fraqueza, na dificuldade é onde que o Senhor age. Ele não age na exaltação, muito pelo contrário, ele vai te abater. Ele vai fazer o quê? Ele vai permitir Satanás se levantar contra você. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente fala algo para querer se exaltar, ou fala com uma arrogância. Então, você pode ter certeza que o inimigo, por permissão de Deus, vai se levantar contra você. Porque na arrogância, o inimigo se levanta. Mas na fraqueza, é onde que a graça do Senhor se manifesta na minha vida e na tua vida. E ele vai dizer que 3 vezes eu pedi, o Senhor falou, a minha graça te basta. Porque ali quando você, aleluia Jesus, está passando dificuldade, se sente fraco, passando por injúrias, perseguições, angústias, aleluia Jesus, por amor ao evangelho. Então aí, diferente daquele homem que se exalta, que fica na mão do inimigo, é aonde que o Senhor, então, ele vai operar, aleluia Jesus. Porque daí aí você já está pedindo misericórdia, você já está pedindo perdão, você está também procurando entender o que você fez, que muitas das vezes a gente faz as coisas, a gente não consegue compreender os erros que a gente comete, aleluia Jesus. Mas aí o Senhor, ele nos deixa essa direção no dia de hoje, em poucas palavras, para que eu e você possamos entender que todo aquele que se exaltar será abatido.
Mas na fraqueza, nas injúrias, nas perseguições, é aonde que o poder do Senhor vai se manifestar na minha vida e na tua vida. Então que a gente venha vigiar, né, nas coisas que a gente fala, purificar nosso coração, aleluia Jesus, para que a gente venha ter pensamentos igual ao Senhor, aleluia Jesus. Porque Paulo vai dizer, eu entreguei, tem uma parte na Bíblia que Paulo vai dizer assim que, eu não lembro onde que está agora, para dizer para os irmãos, mas ele vai dizer assim que ele entregou a carne para Satanás, para que a alma fosse salva. Então é exatamente isso que essa palavra está dizendo, ó. Então Satanás fez o que fez, assim como aconteceu com Jó. Ele fez o que fez, mas o Senhor falou, eu entrego o corpo dele. Mas a alma dele, aleluia Jesus, a vida dele você não vai tocar. Mas só que nesse caso, Jó não tinha pecado para poder fazer isso. O Senhor ainda falou assim, eu permiti mesmo você não tendo legalidade, Satanás, de fazer isso com ele, porque ele não deu legalidade nenhuma para fazer isso, eu que permiti isso. Amém? Então que Jó seja um grande exemplo para nós, aleluia Jesus. Para que a gente venha fazer e venha ser um homem assim igual ele. Amém, irmãos? Então eu deixo essa palavra, peço que os irmãos compartilhem, que eu sei que o Senhor vai falar fortemente nessa palavra com todos nós, amém? E eu deixo essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.